Armado, Lugali se prepara para tirar a vida de Terá, mas ele nunca esperaria que uma reviravolta aconteceria. Comandado por Absali, Lugali entrou na tenda de Terá, sorrateiro e armado, mas ele não esperava que Lamasse e Terá já estariam preparados para o ataque dele. Ao tentar tirar a vida de Terá, Lugali é surpreendido pelo pastor e por Lamasse. Ele então percebe que foi enganado e que caiu em uma armadilha dos dois, e que já estavam desconfiando dele. O soldado traidor, ao perceber que foi enganado e que vai ser pego, resolve tentar fugir da tenda e da caravana, já que ele sabe que se for pego, isso não vai ser nada bom para ele. Mas ele acaba não conseguindo escapar, já que do lado de fora ele encontra com vários outros soldados cercando a tenda de Terá, prestes a capturá-lo. Depois de Lugali se tornar um prisioneiro da caravana, Terá se revolta e começa a exigir de Lugali e de qualquer outra pessoa que tenha envolvimento com isso quem foi o mandante que mandou Lugali e Gurik fazerem isso, já que da cabeça deles não foi. Nenhum dos dois abre a boca para falar que foi Absali, já que se eles falarem alguma coisa sobre isso, os dois serão duramente punidos pelo sacerdote. Lamasse vai dizer ao pastor que é claro que eles não vão entregar o mandante, já que eles estão sendo pagos para isso, e ainda é vontade dos dois tirarem a vida de Terá. Gurik vai tentar se safar, dizendo que ele, na verdade, não tem nada a ver com o mandante de Lugali, e que eles nem se conheciam antes. Terá pergunta se Gurik quer que ele acredite nessa historinha. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual você acha que deveria ser o castigo ideal para Absali e Morabe, que estão tentando acabar com a vida de Terá? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lugali vai tentar confirmar a história de seu comparsa, mas Terá não vai acreditar nem um pouco. O pastor então decide resolver essa história na cidade, onde os sumos sacerdotes saberão melhor o que deve ser feito com os dois, e que além disso, ele não é nenhuma autoridade para decretar prisão, mas que Lugali seguirá preso até Ur. Já que Terá já conseguiu formar o rebanho necessário, eles começam a sua viagem de volta para Ur, e um ser muito indesejado por todos vai começar a acompanhar a caravana de Terá, mas claro, sem ninguém perceber. Lúcifer então vai ficar observando a viagem deles de volta, e quando Lúcifer aparece, não é sinal de boa coisa. Dito e feito. De repente, a caravana de Terá é surpreendida por saqueadores de cidades inimigas. Nesse momento, Lugali é sequestrado pelos saqueadores. Terá, que acaba vendo esse sequestro, começa a ir atrás de Lugali.
Provavelmente, esses saqueadores querem fazer Lugali de escravo, mas Terá, que está com os atentados à sua vida entalados na garganta, não vai deixar que Lugali deixe de pagar pelo que ele fez em Ur. Para o soldado, é até melhor ele ser salvo por Terá, voltar para Ur e talvez ter a intercessão de Absale, e ele acaba aceitando a ajuda de Terá. O pastor, numa ação milimetricamente calculada, consegue salvar Lugali e, além disso, sair salvo e voltar para a caravana. Nesse meio tempo, Amat, na cidade, vai tentando se livrar de pessoas indesejadas que insistem em atacar ela. Iafa, que além de sua serva, se tornou a sua fiel escudeira, vai tentando proteger a esposa de Terá de toda forma. E é claro, sempre auxiliando Amat com as necessidades de grávida e com as necessidades do bebê. O problema de tudo isso é que Amat cada vez mais chega perto de dar à luz ao seu filho. Enquanto isso, Terá ainda não chegou na cidade por causa da missão que foi dada a ele pelo templo. Mas uma coisa incrível, mas desesperador para Amat, começa a acontecer. A esposa de Terá começa a ter muitas contrações, e contrações extremamente fortes e insuportáveis de dor. Iafa, que vai estar por perto, também vai ficar desesperada. Amat então avisa que o bebê vai nascer e que não dá mais para adiar. Neste exato momento, Danina e sua mãe chegam na casa de Amat para fazer uma visitinha a ela, mas acabam descobrindo que Amat vai dar à luz. A mãe de Danina diz que ela mesma vai fazer o parto e que isso vai dar tudo certo. Amat então se deita na cama e a mãe de Danina começa a tentar fazer o parto, mas o bebê não vai colaborar. Mesmo com muitas contrações que Amat já tinha sentido, o bebê parecia não estar na posição correta. Amat então começa a se desesperar e grita por Terá. Nesse mesmo momento, na entrada da cidade, Terá aparece entrando em Ur com a sua caravana e com os animais que ele conseguiu. Ele é recebido por todos como um herói e o homem que vai continuar a prosperidade de Ur. Mas logo que ele entra na cidade, ele vai direto para sua casa, porque ele estava com muita saudade de sua mulher e que ele queria ver se seu filho já tinha nascido. Mas mal sabia ele a surpresa que ele vai ter. Ele então, ao chegar na porta de sua casa, já começa a perceber que tem algo diferente e escuta os gritos de Amat. Ele então pode achar que são ladrões ou que algo está acontecendo com Amat. Ele entra e se depara com a mãe de Danina fazendo o parto de Amat e Abraão nascendo. Amat então, ao ver o seu marido, fica bem aliviada e, como um milagre, o bebê finalmente nasce. Abraão vai para os braços de Amat e Terá vai correndo ver o seu filho, e os dois ficam transbordando de felicidade. Mas o pastor fará algo que não vai agradar muito a Amat. Ele vai pegar o seu filho e ir no centro da cidade e erguê-lo aos céus e dizer que seu filho nasceu. Amat vai ver isso como se Terá estivesse apresentando seu filho aos deuses pagãos de Ur. E novamente
os dois irão se desentender. Quem não vai gostar da volta de Terá vai ser Absale. Ele prontamente vai ver que Terá voltou vivo e sem nenhum arranhão. E é claro que ele vai tirar satisfações com Lugali, que foi infiltrado para acabar de vez com a vida de Terá. Absale vai encurralar Lugali e perguntar por que ele não fez o serviço. Lugali vai começar a dar desculpas e mais desculpas, dizendo que tentou, mas que armaram uma armadilha para ele, e logo depois eles foram atacados por salteadores que tentaram sequestrar ele, mas que Terá conseguiu salvá-lo. Absale diz que ele não quer saber o que aconteceu na caravana, e sim porque Terá ainda está vivo. Lugali ainda vai dizer que outro homem também tentou tirar a vida de Terá, mas que ele não conseguiu, e que ele nem sabia que Absale tinha enviado outro soldado infiltrado. Absale diz que ele não enviou mais ninguém além de Lugali. Mas nesse momento, Lamasse vai aparecer no meio da conversa e escutar que Absale tinha enviado Lugali para tirar a vida de Terá. Absale obviamente vai negar tudo, mas fica bem claro o que está acontecendo ali. Absale volta para o templo e Lamasse vai contar tudo que ele ouviu dessa conversa para Terá, que vai usar essa informação de uma maneira bem inteligente, conseguindo encurralar Absale. No meio de tudo isso, o casamento sagrado vai ser realizado. Nadi continua muito nervosa, já que a rainha prometeu que a sacerdotisa não ia precisar se deitar com o rei. Para isso, a rainha vai usar aquela poção que ela encomendou da feiticeira. Enlila então vai se encontrar com Nadi antes do ritual e começar a tranquilizá-la, dizendo que vai dar tudo certo, que ninguém vai desconfiar e que Terá vai ser dela. Nadi, mesmo assim, vai continuar nervosa, mas Enlila diz que Nadi tem que manter a calma para não estragar tudo e que, além disso, ela tem que ficar muito atenta ao plano. Nadi, sem saber do que Enlila estava aprontando, pergunta que plano é esse. Enlila então diz que ela vai usar uma poção que uma amiga fez para ela. Nadi pergunta que poção é essa. Enlila diz que acha melhor que Nadi não precisa saber desses detalhes, mas que ela vai colocar isso na bebida em que eles vão tomar enquanto estiverem fazendo o ritual, e que essa poção vai ser responsável por Ibsin não ter a noite que ele tanto deseja, e que isso vai acabar com ele e com o histórico de O Garanhão de Ur. Nadi pergunta se só com essa poção vai ser suficiente para o Ibsin não querer se deitar com ela. Enlila diz que querer Ibsin vai continuar querendo, e vai continuar com o desejo inflamante de se deitar com Nadi, mas que o problema é que ele não vai conseguir realizar o casamento sagrado, ou seja, Nadi não vai precisar se deitar com ele. A rainha então atenta a Nadi para que ela não beba nenhuma bebida que estará presente no ritual, senão ela também ficará igual Ibsin, e que não é isso que eles querem. Nadi diz que ela não pode recusar a bebida que o rei vai oferecer. Enlila diz que ela não precisa necessariamente recusar, e que é só ela fingir que está bebendo
e a poção vai fazer tudo isso que elas precisam. Ainda com receio, Nad começa o ritual com o rei. Eles ficam no quarto, no alto do zigurate, para representarem os deuses e eles ficarem mais próximos das divindades. O rei, enquanto isso, vai tomando todas as bebidas que estão disponíveis. E enquanto isso, Nad vai fingindo que está tomando e só esperando o efeito dessa tal poção. Mas ela ainda não sabe muito bem o que isso vai causar no rei. O rei então não tem nenhuma reação por enquanto e ele se aproxima de Nad para começarem o casamento sagrado. Nitidamente, Nad não se sente confortável com aquela situação, mas o rei não dará a mínima para isso e vai consumar o casamento sagrado. Pelo menos é isso que ele achava. O rei então se aproxima dela e começa a tirar toda a roupa de Nad. Mas isso não vai ser nada bom, e o rei iria preferir nunca ter tido esse ritual com Nad. No momento em que o rei vai de fato fazer o que ele tem que fazer, a poção de Lila começa a fazer a sua função como num passe de mágica. O rei começa a se sentir desconfortável, já que ele não está tendo a sua melhor performance e os dois não estão conseguindo realizar o casamento sagrado. Ibsen vai jogar o mesmo papo de sempre, que isso nunca tinha acontecido com ele, mas nada por lá vai subir de fato. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!